É principal que o segmento como um todo, o segmento das artes cênicas, por exemplo, diga em um determinado momento, pelo menos uma coisa que tem em comum, ou seja, o que nos une, porque o que nos desune está posto. Então eu não vejo isso como um desafio da dança. É importante que esse segmento abra esse espaço maravilhoso aqui e que se discuta o que isto significa, né, no campo da dança. Mas é fundamental estar preparado para saber que os vasos são absolutamente comunicantes e serão cada vez mais. Hoje em dia você não faz dança sem um bom registro. Não tem dança sem música, não tem cinema sem música, não tem cinema sem moda, né? Então tudo isso está absolutamente interagido. E toda vez que um setor faz um recorte muito grande, significa que ele vai usufruir da agregação de valor dos outros setores, mas que ele vai tratar aquilo num campo muito restrito. Então, nosso desafio é entender o que significa esse campo restrito e abrir essas paredes. Esse muro está muito baixo. É preciso intercâmbio, é preciso interatividade e é preciso entender quem é a dança nesse mundo que se reinventa, quem é a dança nesse contexto da economia criativa. E aí volto a dizer que o desafio de tudo isso é saber o quanto custa e quem paga, né? A missão da minha instituição, como já falei, é gerar negócios. Gerar negócios no sentido de pensar nos mercados. Mercado é o lugar da troca. E a gente confunde o mercado como um lugar onde alguém está aportando algo. Não é assim não. É o lugar da troca. Aqui é o mercado, da discussão, do pensamento. É o lugar da troca. E vários outros lugares são os lugares da troca. Então, mercado é isso no mundo da cultura. Vamos trocar, vamos interagir. E basicamente saber como é que se mensura isso. Porque ao mensurar, ao entrar numa cadeia produtiva, ao se tratar a cultura como indústrias criativas, economia da cultura, culturalização da economia e outros, né, adjetivos e substantivos que isso compõe, nós precisamos saber exatamente o que isso vai significar para as pessoas que querem fazer desta atividade a sua atividade de sobrevivência. É aí que está a sustentabilidade. Que aí vem no campo dos direitos. É o direito de qualquer um que atua numa atividade econômica ligada à cultura ou que atua numa atividade cultural ter direito aos benefícios da economia. Isso está lá nos princípios básicos da cidadania. Quando a gente diz que nós somos cheios de direitos e que o direito social é a distribuição dos benefícios, saibam que ali dentro a economia está posta. E foi posta de uma maneira onde ela é um conteúdo dentro do processo social, que é o que se discute aqui na verdade. A cultura é um processo social. A economia, ela é e precisa ser entendida como um processo social. Então o desafio é esse. Voltando só à questão do PIB, que nos ilumina e nos ajuda, né? Tem uma questão que é importante ser esclarecida. Quando o Brasil, através do IBGE, numa articulação com o MINC, definiu as estatísticas, e é um grande avanço, porque não tinha por onde começar a mensuração. Era preciso tentar entender o que acontecia. Esses 9% do PIB, 8%, 7%, dependendo da fonte ou do olhar que se tenha, significa que 90% do que ali está botado são equipamentos. São quantas televisões tem na sua casa, quantos vídeos cassete, quantos celulares você tem. Ora, isto aqui passa a ser um meio para a colocação, para instigar novos produtos e para a venda dos produtos. Mas este telefone e os equipamentos eletrônicos, por mais sofisticados, eles não podem ser confundidos com a própria cultura. Então aqui são novas formas de saída, né? Como os outros elementos, como TV digital, são formas de saída, mas não pode, e aí requer um olhar mais atento para que a gente saiba o que realmente a cultura representa nesse PIB mundial, nesse PIB tão maravilhoso. Então precisamos tirar isso, né? E esse campo, como ele está em ebulição
como a grande certeza que nós temos é que nós realmente não temos certeza de muita coisa, eu diria uma frase de um filósofo, que aqui eu também não lembro o nome, mas que ele diz que a desordem é uma ordem que precisa de uma leitura mais atenta. Então, vamos olhar essa desordem e ter um olhar atento a ela, porque é a partir daí que nós vamos encontrar as nossas saídas. Obrigada. Bom dia, sou gerente do Departamento de Economia da Cultura, que foi criado aqui no BNDES em 2006. Precisamos de você botar o telefone mais para você. Isso. E eu vou falar um pouquinho então dessa experiência que a gente está tendo com a Economia da Cultura desde então. Eu estou no departamento desde a sua criação e eu lembro trazer algumas experiências mais no setor do audiovisual para a gente, de repente, poder traçar propostas e ideias para o setor da dança, né? Tomando um pouco como experiência que já tem sido feito. O Decult foi criado em 2006 com a intenção de ter um setor específico no BNDES para tratar de economia da cultura. Aí eu tinha levantado até alguns dados que eu vou passar, porque acho que já foram apresentados aqui pela Helena e também por outras pessoas da mesa, para identificar o porquê, né? Por que um departamento só sobre economia da cultura dentro do banco, porque foi identificado como um setor dinâmico, como um setor gerador de emprego e renda e que tem um grande potencial de crescimento no país. Só rapidamente, né, o comércio internacional de bens e serviços culturais ele movimentou 445 bilhões de dólares em 2005 e tem crescido a uma taxa média anual de 8,7% ao ano, muito superior aos outros setores da economia. É um setor gerador de inovação e fortemente agregador de valor, como já foi falado aqui, e além de ter vários efeitos transversais na economia, tanto no setor de turismo como em outros setores da economia. Então, o Decult ele foi criado em 2006 e ele juntou algumas atividades que já eram feitas pelo BNDES em economia da cultura, muito pela lógica de patrocínio. O banco já patrocinava a preservação de patrimônio histórico, né, através do mecanismo da Lei Rouanet. Foi uma escolha estratégica do BNDES de focar os recursos da Lei Rouanet em um setor específico e para realmente fazer a diferença. Hoje o banco é o maior patrocinador de preservação de patrimônio e além de ter um edital de cinema, né? O banco tem um edital de apoio a filmes nacionais que sai todo ano, que tem um orçamento de 12 milhões, são apoiados cerca de 20 filmes ao ano. Então, essas atividades que já eram feitas pelo banco, agora são feitas pelo departamento e tinha incumbência de criar um mecanismo de financiamento, um mecanismo de apoio através de recursos reembolsáveis para o setor, de estruturar uma linha de financiamento diante de todas as dificuldades que tem fazer um financiamento ao setor de economia da cultura. É um setor baseado em bens intangíveis, um setor que ainda é formado por pequenas e médias empresas no Brasil, tem a questão toda da estruturação das empresas, do porte, da gestão, da governança dessas empresas. Então, a grande proposta do departamento era essa, né, de criar uma linha que atendesse ao setor, à economia da cultura. Optou-se por começar com a cadeia produtiva do audiovisual, primeiro porque era um setor que o banco já tinha um relacionamento através do edital de cinema e depois por ser um setor minimamente mais estruturado. O que foi feito foi uma linha de financiamento chamada Procult, que atende toda a cadeia produtiva do audiovisual, né? Desde a criação, desde a produção do filme, a criação e produção de um filme, até a distribuição, a exibição, né? A linha
salas de exibição, e para empresas de infraestrutura, para empresas que prestam serviços, que dão suporte à produção e exibição de obras audiovisuais. A linha tem um orçamento de 175 milhões, já tem cerca de 13 operações aprovadas, que somam aí um montante de quase 40 milhões de reais.